Graça e paz, igreja, amém? Em primeiro lugar, tome seu assento, por favor, pode tomar teu assento. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela saúde, pelo privilégio que Ele tem me dado de estar mais um dia na sua casa, cultuando o seu nome e podendo falar deste nome que tem todo o poder. Pastor Wagner, eu não tenho um vocabulário tão bonito que nem os outros pregadores, na verdade agora eu assumi a juventude. E o vocabulário deles é um pouco diferente, é galera, é show, essas coisas. Mas eu quero externar as minhas sinceras gratidões. Eu sou grato a Deus pela oportunidade, eu amo o Senhor, amo a sua vida e amo o que o Senhor está movendo aqui através de vocês. A vida do Ismael, a vida da pastora Nádia, pastor Abraão, enfim, todos que estão aqui nessa tarde, perdão. Agradeço também pela vida dos meus sacerdotes que estão me acompanhando. Meu pai, pastor Daniel, e minha mãe, pastora Juliana Melo, em especial a vida também da Kathleen. A Kathleen, eu pensava que era improvável ela ficar mais bonita, mas ela pintou uns cachos de rosa, esses dias ficou mais bonita ainda. Então, glória a Deus por sua vida, te amo, varoa. Agradecer também o pessoal que veio conosco, da cidade de Carazinho, da Assembleia de Deus, Ministério do Names, vocês moram no meu coração. Agradeço a Deus também pela igreja em Carazinho, que está orando por nós, assistindo, o pessoal do Projeto Tendas, que lidero, que está em oração e intercessão nesse momento, também alguns amigos, apóstolo Adriano Rente, da Gravidade Zero Church, está em intercessão com a família assistindo. Sou grato a Deus por esse povo e por todos que estão aqui. Meus irmãos, outra coisa, eu não sei, deve estar aparecendo na tela os contatos, tudo sobre o carnê missionário. Eu preguei da última vez aqui na convenção e eu falei sobre investimento no corpo. Não é tempo de sermos como Judas, que está interessado nas moedas, mas sim como José de Arimateia, que está interessado no corpo. Então invista no corpo, invista na obra missionária, invista, faça o seu carnê, está aqui os contatos, está aqui todos os dados, faça o seu carnê. Se você ainda não fez, faça o seu carnê. Amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo de número 22, Lucas, capítulo de número 22 e o verso 54 adiante. Lucas 22, 54 adiante. Aleluia, glória a Deus. A igreja achou, amém? Olha o que o texto diz. Então, prendendo-o, levaram e puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como uma certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como havia lhe dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Não quero invalidar a oração do profeta nessa noite, mas a minha oração agora é a seguinte: Senhor, nós necessitamos da tua palavra. Nós não queremos uma palavra que acrescente compromissos em nossas agendas ou que acrescente o nosso saber intelectual, mas nós queremos a palavra como uma espada que divide a alma do espírito. A palavra hoje vai dividir a sua alma do seu espírito. Eu creio nisso, em nome de Jesus, amém. Estamos diante da história do 7º discípulo de Cristo, Pedro, o Pedrão. E todos os comentaristas bíblicos, todos os estudiosos da Bíblia Sagrada, todos os teólogos, eles vão concordar que Pedro ele vai se encontrar 2 vezes com Jesus. E seguindo a ordem cronológica dos fatos,
A primeira vez que Pedro ele se encontra com Jesus é em João capítulo de número 1. E a primeira vez que Pedro se encontra com Jesus é algo um pouco diferente. O irmão de Pedro leva Pedro até Jesus. E a primeira coisa que Jesus vai fazer com Pedro, que era Simão, é mudar o seu nome. Como isso? Mudar a sua identidade. Dos 12, com certeza, esse encontro é o mais chocante de todos, é o mais maluco de todos, é o mais louco de todos. O primeiro encontro de Jesus com Pedro, ele vai trocar o seu nome. É a mesma coisa que eu me encontro a primeira vez com o Rodrigo que está no teclado. Eu chego no Rodrigo, é a primeira vez que eu vi o Rodrigo, olho para o Rodrigo e digo: beleza, Rodrigo, tudo bem? Teu nome não é mais Rodrigo, não gostei, vai ser Roberto. Vou mudar teu nome, é a primeira vez que eu te vejo, não te conheço direito, mas não gostei do teu nome. Não vai ser Rodrigo, vai ser Roberto a partir de hoje. É estranho, é atípico e é difícil de aceitar. Se um homem chegasse até mim e falasse: eu não gostei de Henrique, o teu nome hoje vai ser Fernando, eu iria dar risada, eu não iria aceitar. Mas é isso que Jesus faz com Simão, mudando o seu nome para Pedro. E quando eu olho para esse texto, eu lembro do encontro de Moisés com Oséias. Moisés, ele vai enviar 12 espias, vai enviar 12 príncipes à terra prometida, a terra que manava leite e mel, para visitar aquela terra. E dentro dos 12 homens, um tinha o nome de Oséias. Moisés olha para os 12, fixa o olho em Oséias e diz: a partir de hoje o seu nome não vai ser mais Oséias, mas tu se chamará Yeshua HaMashiach, Josué. A partir de hoje eu mudo o teu nome. Mas por que Jesus muda o nome só de Oséias? Tinha 12 homens ali, por que Moisés só muda o nome de Oséias? Tinha 12 pessoas ali e apenas um ele troca o nome, porque Moisés sabia que era aquele ali que iria o substituir. Tinha 12 ali, dos outros ele não muda o nome, mas de Oséias ele muda, vai ser Josué, porque ele sabia perfeitamente quem iria o substituir. Entenda isso: quanto maior a mudança na sua vida, maior a responsabilidade que Deus vai te entregar. Quanto maior a mudança, maior a responsabilidade. E eu tenho um aviso para quem está aqui, para quem está em casa assistindo pela internet: se você não está preparado para mudar, você jamais estará preparado para receber o que Deus tem para você. O evangelho é conflito, o evangelho é mudança. Se você não quer mudar, você não vai viver o que Deus tem para você. É impossível viver o que Deus tem para você se você não decidir mudar. Se você quer continuar com essa vidinha, essa vida rasa, medíocre, de um evangelho fake news, que tu vem no culto, senta na tua cadeira, vai embora e é só isso a vida, se resume a isso a vida do evangelho que você crê que é o verdadeiro, pode continuar, continua assim, que Deus não vai cumprir os chamados na sua vida. Mas se você quer receber algo grande de Deus, se prepare para viver uma mudança radical na sua vida. Meu Deus, é forte essa palavra. Um grande ministério acompanha de uma mudança radical de identidade. Eu já li sobre a história do pastor Wagner, já contaram para mim. Foi uma grande mudança, acompanhado de um grande ministério. Meu pastor Daniel, uma grande mudança, acompanhado de um grande ministério. A AME, uma grande mudança, acompanhado de um grande ministério, porque decidiram mudar. Mas pastor Henrique, eu estou acostumado com tudo isso, eu estou acostumado com essa vida, eu estou acostumado com esse homem, eu estou acostumado com essa natureza, eu estou acostumado com esse nome. Daí Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas,
Simão significa aquele que ouve, filho de Jonas significa filho da calmaria, filho de uma pomba. Eu estou acostumado com esse nome, eu não quero mudar. Mas agora Jesus olha para Pedro e diz: eu vou mudar esse nome de Simão, mas meu nome é judaico, Jesus, e daí eu vou colocar o nome de Pedro, fragmentos de pedra. Eu tiro o teu nome judaico e coloco o nome grego. Hoje você não entende, mas amanhã você entenderá que eu não te chamei para pastorear judeu, eu te chamei para pastorear gentil. Eu tiro o teu nome judeu e te boto o nome grego, porque eu quero você pastoreando os gentios. Eu quero ver você pastoreando os gentios. Uma grande mudança acompanha um grande ministério. Eu tenho algo para te entregar, te liberar nessa tarde, uma chave. E eu quero dizer para você: não resista às mudanças que Deus está fazendo na sua vida. Não resista o que Deus quer fazer. Quanto mais você resistir, mais vai doer. É o que Jesus disse para Paulo: ei Paulo, até quando tu vai recalcitar contra os meus aguilhões? Aguilhões é uma ferramenta pontiaguda que era cravada nos bois, e quanto mais o boi se mexia, mais machucava, mais rasgava a sua pele, mais doía. É o que Deus está falando para alguém nessa tarde. Para de se movimentar, para de se espernear, para de brigar, para de tentar fazer a tua vontade. Quanto mais você fizer a tua vontade, mais você se machuca e mais vai machucar os outros. Deus está falando para alguém hoje. Eu sou pastor de jovens. Deus está falando talvez para um jovem hoje. Teu pai talvez não te amansou, tua mãe não te amansou, tua esposa não te amansou, teu esposo não te amansou, teu pastor não te amansa. Mas Deus está falando: deixa com meus aguilhões que eu vou amansar. Deixa com meus aguilhões que eu vou amansar. Para de resistir à mudança. Quanto mais você resiste, mais dói, mais machuca. Não resista às mudanças de Deus na sua vida. Um dos mais brilhantes teólogos londrinos, chamado John Stott, disse: a mudança é a coisa mais importante na vida de quem está discipulando e na vida de quem está sendo discipulado. Porque quem é discipulador vive uma mudança constante. Se eu quero discipular, eu tenho que mudar todo dia e amadurecer dia após dia. E quem está recebendo o discipulado, ele vive uma transformação todos os dias. Discipulado é mão dupla. Muda quem ouve, mas muda quem fala. Muda quem escuta, mas muda quem prega. A maior característica de um discipulado é a mudança. Não existe discipulado verdadeiro sem mudança, sem metanoia, mudança de mente, renovação de mente. Uau! Continuando, o irmão de Pedro traz ele para Jesus, e o texto diz, e aqui está o segredo, porque Pedro não teimou com Jesus. Eu quero mudar teu nome, Pedro. Eu vou mudar teu nome, Pedro. E Pedro não fala nada, sabe por quê? Porque antes de Jesus falar com Pedro, o texto diz: e olhando Jesus para Pedro, o que me chama a atenção é que no grego koiné, a ideia desse texto é: e Jesus fixou os seus olhos de uma maneira apaixonada em Pedro. Jesus fixa os olhos de uma maneira profunda. E entenda algo e guarde isso na sua memória: o olhar de Jesus persegue Pedro a vida inteira. O olhar apaixonado de Jesus persegue os passos de Pedro a vida inteira. Antes de trocar de nome, antes de falar, ele olha para Pedro
E isso que ganha Pedro. Um olhar que persegue. Lá na igreja nós cantamos às vezes: o seu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, de forma violenta me atrai, me agarra, me traz. O olhar persegue Pedro. É esse olhar que quando Pedro vê Jesus correndo todo mundo, ele vai dizer: Jesus, eu lembro dos teus olhos, então para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Todos os teólogos, todos os historiadores concordam que agora existe uma lacuna na história de Pedro. Existe um tempo vazio na história de Pedro. Seguindo o texto de João, capítulo de número 1, vai dizer que esse Pedro era de Betsaida. Bet significa peixe, Saida significa casa, a casa do peixe, cidade de pescador. E Pedro era um pescador. Meus irmãos, essa palavra é para você hoje. Não espere que em Betsaida saia carpinteiro. Não espere que na casa do peixe vai sair músico, sonoplasta, pedreiro, vai sair pescador. Não espere que de Betsaida vai sair algo diferente do que pescador. Sabe, eu preguei em algumas igrejas aí no Brasil, e algo eu notei e me chama muita atenção. Quando o pastor local da igreja, ele tem o dom musical, e sabe tocar instrumento, sabe cantar, toda a igreja é envolvida com isso. Tem muito músico bom. Às vezes é mais música do que palavra, porque o pastor tem o dom da música. Eu fui a algumas igrejas que o pastor era profeta, e o culto era um mover. Entrava na igreja, tinha 7 caídos de um lado, 18 caídos lá na frente, aqui na frente tinha uns 15 rodopiando, porque o pastor era profeta, e a igreja queria seguir ser profeta. Eu não estou criticando ninguém, a igreja precisa de tudo isso, a igreja completa tem os 5 ministérios, mas sempre vai ter algo que é mais destacado. E eu ouvi dizer que o pastor dessa igreja é um pastor apaixonado por missões. Será que eu estou numa igreja apaixonada por missões aqui nessa tarde? Será que eu estou numa igreja missionária? Entenda, por favor, a igreja que você congrega, essa igreja aqui é Betsaida. Nós temos um ministério em Carazinho. A nossa igreja chama a atenção do público jovem, tem muito jovem na igreja. 70% da igreja é público jovem. A gente vê aqui os nossos músicos são um pouco diferentes, tem uns com cabelo comprido, um jeito diferente. Mas é isso, nós somos Betsaida. E já chegou muita gente de fora tentando mudar a visão, dizendo: essa visão não é a certa, essa visão está errada. Mas eu descobri que o sucesso ministerial de alguém é ter uma identidade, ter uma visão. Igreja sem visão e sem identidade não permanece. Chegam e falam: não, está errado, eu quero mudar. Entenda, se você acha que não está bom em Betsaida, vai para Betesda, vai para Naim, mas não fique em Betsaida. Betsaida é Betsaida, e ninguém vai mudar Betsaida, só se Deus quer. Chega com o barco andando, o ministério já tem sucesso, já está se movimentando e quer mudar as coisas. Meu irmão, você chegou em Betsaida, e Betsaida é Betsaida. Se você não se encaixa aqui, pode ir para Naim. Betsaida vai continuar sendo Betsaida. E eu creio que essa expressão Betsaida se encaixa perfeitamente com essa igreja aqui, a Ame Luz das Nações. A cidade dos pescadores, a cidade dos pescadores, a cidade dos pescadores. Ei, nós não somos donos das almas, nós somos pescadores de almas, a cidade de pescadores. Nós vivemos num tempo e num reino apostólico, não somos donos de ninguém, nós somos enviados e pescadores. Prosseguindo, o segundo encontro de Jesus com Pedro, e é nesse encontro que ele vai chamar Pedro para andar consigo.
Jesus está na beira do lago de Genezaré. A multidão apertava Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E Jesus agora vai avistar 2 barcos. E um desses barcos era de Pedro. Pedro estava lá lavando as redes. E Jesus vai pedir o barco emprestado. Vai dizer: afasta um pouco da terra. Ele vai pregar, vai terminar o sermão e vai dizer: vamos para as águas profundas. Pedro resiste. Pedro diz que não, é impossível resistir, porque Jesus já olhou para Pedro. Pedro não resiste, mas pode ser até chamado de diabo, mas não vai falar nada. Pedro não resiste mais, e eles vão para as águas profundas. Eles vão para o meio do lago, e Jesus vai falar: Pedro, lança as tuas redes. Pedro deve ter pensado: ué, esse cara deve estar maluco. Como assim? Lançar redes nesse horário? Eu nasci na cidade do peixe, eu sou um pescador empresário profissional e eu sou pescador de tilápia. E eu sei que tilápia ele só aparece de madrugada. O que ele está falando? Está viajando, está variando. E o texto diz que Pedro diz assim: eu trabalhei a noite toda, Jesus, eu não pesquei absolutamente nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Mas não era horário de pescar tilápia, não era horário de pescar, mas eles pescam, pois até as tilápias conheciam a voz do Criador. E se o Criador mandou pescar, não tem tilápia que vai resistir. Eles pescam as tilápias naquele horário. Ei, calma, meu irmão, acalma teu coração. As coisas vão começar a acontecer, pois nada resiste à voz do Criador. O tempo é de Jesus, a agenda é de Deus, e nada resiste à voz de Deus. Eu tenho pregado muito isso na nossa igreja local para os jovens que eu lidero. Eu quero te fazer o mesmo convite. Eu te convido para entrar na agenda do Criador. Meu irmão, para de viver conforme a tua agenda, para de viver conforme a tua vontade, comece a viver a agenda de Deus. Mateus capítulo de número 4, Jesus, ele sai do batismo e vai para o deserto, 40 dias, 40 noites é testado, e lá ele tem fome. Jesus tem fome, e ele precisava de pão. Satanás vai dizer: transforme essas pedras em pão e come, se tu és o Filho de Deus. Jesus podia fazer aquilo? Podia, mas ele entendia que o tempo era de pão, o tempo não era de pedra. É muito melhor comer pedra na agenda de Deus do que precisar do pão do diabo. Se o tempo é de pedra, aceite as pedras, meu irmão, aceite-as, não saia da agenda de Deus. Satanás sempre vai te oferecer pão, Satanás sempre vai tocar na tua necessidade para você sair da agenda de Deus. Se a agenda de Deus manda você ficar em crise, não corra para o pão de algo ilegal para conseguir dinheiro. Não come o pão do diabo. Eu falo para os jovens: é melhor ficar solteiro com Cristo do que arrumar uma namorada que é pão do diabo. Entenda isso. Se o tempo é de pedra, aceite as pedras, mas por favor, meu irmão, não saia da agenda de Deus. Vou correr aqui. O texto diz que eles pescam, e tinha tanto, mas tanto peixe, que eles têm que repartir com as outras embarcações. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus te dá é para repartir. Nada que Jesus te dá é para ficar só para você. Lembra de Samuel? Ana pedia um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta para as nações. Deus entrega um filho para Ana, e Ana entrega um profeta para Israel. Tudo que Deus faz não é só para você, é para os outros.
Aquilo que você conquista, aquilo que você pode usufruir só para você, mas tudo que Deus te dá é para alcançar mais pessoas. Não se prende a só você. Por isso que o direito que os anjos não tiveram foi dado à igreja, que é pregar o evangelho. O evangelho veio de Cristo, e se o evangelho veio de Cristo, ele não pode ficar só na nossa vidinha, só na nossa vida eclesiástica, só sentar nas nossas cadeiras. O evangelho tem que ser repartido. Ai, meu Deus do céu. Chica, meu Deus. Já estou entrando na apoteose do poder aqui. Uau. Não existe igreja sem obra missionária, não existe igreja sem evangelismo. O evangelho tem que ser repartido. Pescaram, dividiram, aconteceu tudo que tinha que acontecer. E aí Deus vai chamar Pedro. Vai dizer: Pedro, tu não será mais pescador de peixes, você será pescador de almas, pescador de homens. O alvo de Pedro era peixes, mas agora Deus muda, Jesus muda o alvo de Pedro. E durante 3 anos e meio, começa um processo de mudar as redes. 3 anos e meio é um processo que está mudando as redes. Porque peixe pesca com rede, homens pesca com palavra. 3 anos e meio. Pedro pesca quantos homens? Nenhum. Mas quando Deus muda suas redes em 2 mensagens, 8.000 almas são pescadas. Processo, mudança de rede. Peixe pesca com rede, homens pesca com palavras. Você lerá. A caminhada de Pedro começa ali. Jesus cura, Pedro está junto. Jesus prega, Pedro está junto. Jesus liberta, Pedro está junto. Onde Jesus está, Pedro anda junto. E no meio dessa caminhada, Pedro, ele tem um privilégio que nenhum dos outros discípulos teve. Jesus visita a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Uau! Tem algo especial na vida deste cara. Tem algo muito lindo se movendo na vida de Pedro. Jesus cura a sogra dele e começa um alvoroço na porta da casa de Pedro. Muita gente se amontoa, muita gente chega, a aglomeração. Naquele tempo não tinha Covid, então podia aglomeração na frente. Muita gente chega e começam a ser curadas. Chega muita gente, Jesus cura muita gente. Sabe o que é isso? É que o evangelho não começa da porta para fora, começa da porta para dentro. O evangelho não começa de lá para cá, o evangelho começa daqui para lá. É de dentro da casa de Pedro, é de dentro da tua casa. Por isso que não existe bons pastores se não forem bons maridos. Não existem bons pastores se não forem bons pais. O evangelho começa daqui para fora. É de dentro da casa de Pedro que começa a manifestar. É dentro da casa de Pedro. É dentro. Uau! Para resumir, Pedro vai galgar 3 momentos ímpares na sua vida com Jesus. Biblicamente são conhecidos como 3 momentos íntimos da vida de Jesus. Que dos 12, apenas 3 podem entrar: Pedro, Tiago e João. Dos 12, só 3 pode entrar. Olha o que Deus faz com alguém que deixa ser a vida mudada. A primeira vez, Mateus 5:35, na casa de Jairo, um dos principais da sinagoga, onde Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. Deus entra na casa e diz o seguinte: eu vou entrar no quarto dela, mas para ressuscitar essa menina, eu só quero 3: Pedro, Tiago e João. E eu quero liberar isso na sua vida. O primeiro lugar íntimo que Jesus levou Pedro é um ambiente de ressurreição. Deus vai te levar para um ambiente de ressurreição, para um quarto de ressurreição. O que parece que não vai dar certo, vai dar sim, porque Ele te envia por um ambiente de ressurreição. Primeiro ambiente íntimo que Pedro entra é o ambiente de ressurreição. Segundo,
um ambiente de transfiguração. Mateus capítulo de número 17. Jesus está lá no monte e de repente ele recebe uma visita muito especial. Elias e Moisés. Para mim, isso é uma das maiores tipologias da graça. Que quando Moisés aparece representando as leis e Elias, os profetas, estão dizendo: está tudo nele agora, está tudo nele agora, está tudo nele agora, é tudo através dele, ninguém chega ao Pai sem ele, está tudo nele, está tudo em Cristo. E nesse monte das transfigurações, quem vai ver Jesus mudado, transfigurado, são só 3: Pedro, Tiago e João. Jesus está falando: se eu me transfigurar na frente dos 12, eles não vão aguentar. Essa palavra transfiguração vem do grego metamorfo, mudança. Ele está dizendo: se eu mudar na frente dos outros, eles não vão aguentar. Isso aqui é só para Pedro, Tiago e João. Quem vai ver Elias e Moisés é só Pedro, Tiago e João. Enquanto os outros só viam um coxo andando, viam um cego enxergando, paralítico andando, mudo falando, Pedro podia dizer: eu vi ele como ninguém viu, eu vi ele com Elias, eu vi ele com Moisés. Deus está falando algo para a igreja. Eu estou te levando no ambiente da transfiguração. O que poucos viram, você vai ver. O que poucos viram, você vai ver. Quanto maior a mudança, maior o ministério. Pastor Abraão, que lindo isso. Pedro, ele vai desfrutar de 2 momentos muito bons. Quem não queria? Eu queria estar vendo Jesus ressuscitando alguém. Eu queria estar vendo Jesus transfigurado, mudado. É muito lindo, pastor Leonardo Belchior. É um momento ímpar, é um momento muito lindo. Mas o terceiro momento íntimo na vida de Jesus com Pedro não é nada legal, não é nada bonito. O mesmo Pedro que viu Jesus na transfiguração e na ressurreição vai ver Jesus na angústia. Porque o Evangelho, ele te leva para um ambiente de ressurreição. O Evangelho te leva para um ambiente de transfiguração. Mas o Evangelho também vai te levar para ambientes de angústia. O Evangelho te leva para ambientes de sorriso, de alegria, de explosão. Mas o Evangelho também vai te levar para situações com lágrimas, com prantos, com dores. Porque é o mesmo Pedro que tem a capacidade de ver Cristo transfigurado, a ressurreição através das mãos de Cristo. Ele tem a capacidade de ouvir o que Natanael não pode, o que Filipe não pode, o que Judas não tem a capacidade de ouvir. O mesmo Pedro que está preparado para ver transfiguração e ressurreição, é o mesmo Pedro que está pronto para ouvir as angústias. Um conselho que eu aprendi e levo para a minha vida, eu tenho só 20 anos, mas isso tem feito muita diferença. Não conte as suas fragilidades para quem não tem capacidade de ouvir. De 12, só 3 podem ouvir. Não conte para qualquer um. Não conte. Talvez era para você estar muito mais longe, mas você contou as coisas erradas para as pessoas erradas e parou por aí. Talvez tinha relacionamentos que eram para dar certo, mas você contou para a pessoa errada e não deu certo. Oportunidades profissionais que eram para dar certo não deram certo porque você contou para quem não tinha capacidade de ouvir. Escute. Existem algumas coisas na sua vida que só tua esposa, teu esposo e um líder pode escutar. Os 3 íntimos de Jesus eram os 3 próximos líderes da igreja. Jesus faz tudo aquilo ali porque ele estava preparando líderes. Jesus está no Getsêmani, Pedro, Tiago e João, e ele olha para os 3 e diz assim: pessoal, vocês me viram transfigurado,
Vocês me viram no ápice do meu poder ressuscitando alguém, mas agora eu estou angustiado até a morte. Pessoal, foi lindo me ver ressuscitar, foi lindo me ver transformado, mas eu vou morrer. Eu vou morrer. É nesse momento que Deus estava preparando as colunas da igreja. É nesse momento que Deus estava preparando os líderes da igreja. Ele provou que Pedro era capaz de provar dos sorrisos do evangelho. Mas ele entende que uma coluna da igreja deve suportar as lágrimas, a raiva, a vontade de sair deve suportar. Porque sem coluna a igreja cai. E lá em Gálatas 2:9 isso é comprovado. E conhecendo Pedro, Tiago e João, que eram considerados as colunas da igreja. É lindo sonhar em ser pastor, mas se você quer ser um líder dentro da igreja, aguenta as angústias, aguenta as lágrimas, aguenta a dor que às vezes um líder tem que levar para casa e continuar pregando, continuar aconselhando, porque coluna tem que suportar. Vou correr aqui, Mateus 16, Jesus vai chamar ele de diabo, e o diabo sabia que Deus estava levantando um líder, porque ele já viu isso acontecer antes, com Oséias, Josué, ele já viu acontecer, e agora o Mashiach está preparando um grande líder para a igreja, e o diabo entre os 12, ele só quer eu quero Pedro. Ei diabo, hoje mesmo Satanás pediu para cirandar, acabar, ainda vai acontecer outro acontecimento, Pedro vai cortar a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. Em Mateus 26, Pedro vai dizer: Jesus, eu nunca vou te abandonar. E o texto vai falar, Jesus dizendo: eu te asseguro com toda certeza, que ainda essa noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Alguns dizem que era galo animal, outros dizem que era galium, que era uma trombeta romana que avisava os horários. Eu não sei, eu só sei que Jesus diz: antes de você escutar esse barulho, você vai me negar 3 vezes. Lucas 22, é a última vez que Pedro vê Jesus antes da morte. Aquele Pedro que viveu transfiguração, ressurreição, a última vez que ele vai ver Jesus não é nada legal. A última vez que ele vai ver Jesus vai ser de uma maneira horrível, que ninguém desejaria. O texto vai dizer que uma mulher pergunta uma vez, um homem pergunta 2 vezes. Para o judeu é extremamente humilhante ser perguntado 3 vezes sobre uma pergunta. Então isso vai ficar gravado na sua memória. Tu anda com ele? Não. Tu é um deles? Não, nega Jesus 3 vezes. E o texto vai dizer que o galo canta. E Lucas 22:61 diz: Jesus voltou os olhos diretamente para Pedro. A mesma expressão do primeiro encontro de Jesus com Pedro, um olhar de amor. Jesus olha com olhos de amor, e esse olhar persegue Pedro. Esse olhar persegue Pedro. Em Jesus nada muda, ele continua amando como no primeiro encontro. Jesus olha para Pedro, e esse olhar persegue Pedro. Sabe qual é a minha oração para essa tarde? Eu quero que o Senhor olhe para nós, eu quero que o Senhor olhe para a obra missionária, eu quero que o Senhor olhe para a igreja. João 1:35-51, Filipe apresenta Jesus a Natanael, e Jesus vai dizer: eu te vi debaixo de uma figueira. Eu creio que por ser a época do infanticídio de Herodes, a mãe de Natanael esconde ele embaixo de uma figueira, mas o que protegeu ele não foi a figueira,
foi o eu te vi. Os olhos de Jesus trazem proteção sobre a igreja. Segunda coisa, Marcos capítulo 5. Uma mulher estava com medo, fluxo de sangue, tocou em Jesus, pensou que terminou com o ministério dele. Mas o texto vai dizer, e olhando Jesus para ela, o texto original é o olhar de compaixão. Jesus te protegeu quando você nem era filho ainda. Na briga dentro de um bar, Ele te protegeu, porque os olhos de amor estavam antes de você conhecer Ele. Os olhos de proteção. E quando você aceitou Jesus e decidiu abandonar uma vida de pecado, Ele te olhou com um olhar de compaixão e te perdoou. E Apocalipse vai dizer, e os seus olhos são como chamas vivas de fogo. Primeiro, Ele te olha com proteção e te guarda. Segundo, compaixão. E terceiro, Ele vai queimar o que tem que ser queimado dentro de você. O Evangelho exige mudança. Por favor, se coloque em pé. Estou terminando, vou respeitar o tempo. Glória a Deus por esse tempo. Muito obrigado, meus pastores. É o olhar de compaixão, é o olhar de proteção e é o olhar de fogo. E o meu pedido é muito simples. Depois de toda essa mensagem, eu oro que o Senhor olhe para nós. Eu oro que o Senhor olhe para nós. O meu pedido sincero para Jesus é que Ele olhe para a obra missionária, é que Ele olhe para a igreja local. E para não deixar Pedro mal, eu tenho medo, pastor Leonardo, de chegar no céu e Pedro falar, vai Henrique, me deixou mal, lá na AME tu terminou a ministração com o meu pecado, só fala que eu me recuperei. Nós conhecemos a história, Jesus ressuscita, ainda caminha sobre as águas. E a Bíblia vai dizer que 3 vezes Jesus vai perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me filéu, tu me ama verdadeiramente? E no original do grego, todas as vezes que Jesus perguntava, Pedro estava respondendo, Jesus, eu curto você, eu te acho legalzinho, tu é um cara massa. Mas Pedro, eu não estou perguntando isso, tu me ama, filéu, verdadeiramente? Não, tu é legal. 3ª vez, Pedro, tu me ama verdadeiramente? Para um judeu perguntar 3 vezes é humilhante, lembra que eu falei? Então a mente de Pedro volta para a humilhação. Quando uma mulher pergunta, tu és um deles, tu és um deles, tu és um deles, ele vai lembrar, eu lembro que eu neguei ele 3 vezes, e agora eu vou responder com toda a sinceridade do meu coração, Jesus, eu te amo verdadeiramente. Pedro, então eu tenho algo para ti, pastoreia minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Deus tem grande ministério para você, mas antes Ele quer uma grande mudança. Feche seus olhos, a banda vai estar cantando aqui, e você vai confessando a Deus e expondo as suas raízes, por favor. Oh Jesus, Ralabá cantar chicandaralabá, Ralabá checande. Oh Jesus, Ralabá chacantar pache, Ralabá checande ralabá. Vai orando, vai falando para Ele as suas necessidades, as suas fragilidades. Confessa as suas angústias, por favor. Ah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Senhor Deus, vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Oh, Jesus. Faz meu coração arder de novo, glória a Deus, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Escute, escute. Antes de eu entregar a palavra a quem é de direito, eu pedi autorização para fazer uma oração. Entenda isso, por favor. Antes de Jesus falar com você, Ele decidiu te olhar. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos de proteção que viram um Natanael debaixo de uma figueira. Os olhos de compaixão que viram uma pecadora e chamou de filha. E os olhos de fogo estão sobre a igreja. Sabe de uma coisa? Algo que eu comento sempre: não existe impossível para Deus. Ah, mas meu marido nunca vai vir para a igreja, meu amigo nunca vai vir para a igreja. Não vai vir até Jesus olhar com aquele olhar irresistível nos olhos dele. Ninguém resiste aos olhares de Jesus. Ninguém resiste. Pedro ficou caladinho, abandonou tudo. E Jesus olha para ele e chama de diabo. Ele podia correr. Talvez eu correria. Mas quando Jesus olha nos teus olhos, meu irmão, nada e ninguém. Eu quero profetizar sobre os que estão em casa e sobre os que estão na tua casa. Eu quero profetizar sobre os becos da cidade de Sapucaia, sobre os bares da cidade de Sapucaia. Nesse momento, Jesus decidiu olhar para os bares, para os becos, para os prostíbulos. Nesse momento, Jesus decidiu olhar para o teu marido, Jesus decidiu olhar para o teu filho. Nesse momento, na minha cidade de Corazinho, Jesus decidiu olhar para o tráfico de Carazinho. Ele está olhando, Ele está olhando. Ele decidiu olhar. E não se surpreenda. Um dia eu recebi uma palavra profética que eu seria um profeta. E eu entendi e vivo isso. Não se surpreenda que quando você chegar na tua casa, aquele jovem que estava envolvido com o tráfico vai dizer:
dizer: eu preciso viver a vida de Cristo, eu senti algo diferente. Entenda, nesse momento Jesus olhou. Eu não estou fazendo papo de pregador, não é papo de pregador, eu sinto algo muito poderoso, Ismael, muito sincero. Pessoas prostitutas, pastor, por favor, acredite nisso, marque esse dia. Prostitutas vão chegar dos prostíbulos na porta e dizer: algo diferente aconteceu nesse dia e eu preciso aceitar esse Jesus. Meus pastores não se escandalizam que vai começar a entrar jovem vestido de menina, homem vestido de menina dentro das suas igrejas homossexuais. Vai começar a entrar, mas porque Jesus decidiu olhar para eles e eles vieram desesperados da maneira que eles estavam. Sabe o que é isso? Jesus decidiu olhar e ninguém resiste o olhar de Jesus. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, pela vida daqueles que estão nos becos, nos valados, Senhor, e eu clamo: olhe para eles, Jesus. O Senhor decidiu olhar para a igreja e agora estenda o olhar para eles. Senhor, eu creio nisso e creio que vai acontecer em nome de Jesus. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Desce como fogo, Santo Espírito desce fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. Você pode levantar um brado de glória e de honra ao Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Pai.